Podeis sentar, amados, aleluia. Está comigo essa noite o meu amigo e irmão em Cristo e filho na fé, o pastor Edilson, de Franco da Rocha, e o meu outro filho na fé, o David, o líder do louvor da nossa igreja. E é uma grande bênção estar aqui de novo com o meu pastor. Que saudade, hein? Porque o mais 2019, o senhor falou, 2019, e a primeira dama, aleluia, que honra ver de novo a senhora. É muito bom estar aqui com vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos estão prontos para receber o que Deus tem para a sua vida? Então, eu vou pregar a palavra. Então, Deus sempre cumpre a palavra dele com sinais e prodígios. Só existe uma maneira de você não receber, se você não quiser. Porque quem quer, recebe, aleluia, amém? Nós vamos ministrar algumas coisas embasadas na palavra de Deus para como liberar a nossa fé. E aí você pensa, bem, estamos numa conferência profética, não há nada mais profético do que fé. Fé sempre está profetizando o que vai acontecer. Tudo que está acontecendo foi uma declaração de fé de anos atrás. Nós podemos ver o avivamento que Joel profetiza, ele declara pela fé. E fé é o estilo de vida que Deus preparou para esse tempo. Em outra mão, nós estamos vivendo dentro de um espaço profético que foi declarado por Abacuque. Vamos para o capítulo 2 de Abacuque, para o versículo 1 até o versículo de número 4. Abacuque foi um profeta que Deus usou para declarar sobre esse tempo. E é interessante que Abacuque, ele vai para a torre de vigia para falar com Deus sobre um problema dele. Geralmente, Deus usa essas situações para estabelecer algo dele na terra. Abraão também começou a orar, pedindo um filho para ver quem ia herdar a herança dele, e Deus aproveitou aquela situação para trazer a manifestação de Jesus na terra. Enquanto Abraão olhava para um filho natural, Deus olhava para os filhos espirituais. Deus usou a confissão de Abraão para trazer em manifestação os filhos na fé, que foram confessados olhando para as estrelas e dizendo, glória a Deus, assim será. Muitas das vezes, quando estamos passando problemas ou pressões, nós não buscamos Deus por causa de alguém ou alguma coisa, ou nós estamos querendo ficar livre daquilo, ou Deus tem que dar um jeito naquela situação, fazer aquela pessoa sumir, o dinheiro chegar, alguma coisa acontecer. Mas Deus aproveita essas situações para trazer o plano dele para a terra. E não foi diferente com Abacuque. Ele foi para uma torre de vigia, para o lugar de oração dele. Ele começa a orar por uma queixa pessoal, por uma situação que ele estava passando. E Deus aproveita nesta hora para trazer a visão do que iria acontecer. Porque até então, fé era algo condicionado às promessas que Deus tinha dado. E eles no Velho Testamento, se eles guardassem, se eles cumprissem, se eles obedecessem, eles poderiam desfrutar de alguma coisa de Deus. Mas agora é profetizado sobre a nova aliança, onde tudo já está feito em Cristo, e nós entramos pela fé. E aí Deus diz algo para ele, escreve a visão, deixa ela bem legível, porque mesmo que alguém passe correndo, e quando ele fala de correndo, ele está falando do nosso tempo, que é o tempo mais corrido de tudo. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, elas correm do problema, elas correm no dia a dia, elas correm, você viu que o tempo acelerou, então um ano não é mais um ano é 6 meses, e o próximo ano não vai ser 6, vai ser 4. E a Bíblia fala sobre isso porque a iniquidade se multiplica, e a Bíblia diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os justos escapariam. E Deus acelera o tempo com 2 propósitos. Primeiro, para não haver uma destruição sobre o justo. Segundo, para que tudo que Deus falou aconteça dentro de um curto espaço de tempo. Porque tudo que Deus falou vai ter que acontecer. Nenhuma promessa dele voltará vazia. Então eu e você estamos dentro de um tempo chamado aceleração sobrenatural para desfrutar de coisas que pessoas até confessaram anos atrás. Nós vamos desfrutar de coisas do sobrenatural. Aleluia. No versículo de número 1, ele diz claramente para nós, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, ou ouvirei, ou
estarei lá de guarda, vamos dizer assim, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Poucos de nós tomamos essa posição de sentinela. Deixe-me ler nessa versão, né? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aleluia. Essa é uma posição totalmente de fé. Fé não aceita o não como resposta. Fé se posiciona até que Deus responda. Não importa se vai passar uma hora, um dia, um mês, eu só saio daqui com uma resposta. Esse tipo de fé está em falta hoje. As pessoas oram com 2 minutos, se Deus não responder, elas deixam de orar, elas deixam de crer. Quem disse a você que sua fé não está funcionando? Quem disse a você que sua oração não foi ouvida? Com certeza foi o diabo, porque Deus disse que ouve a oração do justo. A Bíblia diz que o justo ora e Deus ouve. A Bíblia diz, se você orar de acordo com a minha palavra, tudo que você pedir embasado na minha palavra já é seu. Então, aprenda a descansar sabendo que aquele que prometeu, ele há de cumprir. Aquele que ele falou, ele vai fazer. Que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E se ele promete, ele cumpre. Aleluia. A partir daí, pela fé, você já começa a dançar e celebrar profeticamente, porque vai acontecer, porque nenhuma promessa de Deus cai na terra sem que se cumpra. Aleluia. E esse estilo de fé está em falta hoje, pastor. A gente ora 2, 3 minutos e parece que não sentiu nada, mas fé não é sentimento. Fé é uma certeza de que você sabe quem falou com você e você sabe que ele não pode mentir. Fé é resultado de um relacionamento no qual você tem com Deus, não lendo a Bíblia para encontrar uma solução, mas lendo sua Bíblia para conhecer o Deus que você serve, porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, ativo e fará proezas. Não o pastor fará proeza, não o evangelista, e poucos têm feito, mas ele diz, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Chegou a hora de receber provisão sobrenatural. A minha pergunta é, se hoje à noite, os endemoniados que estão controlando a nação, passasse um decreto ou um sistema que você só poderia comprar o pão amanhã de manhã, mesmo com dinheiro ou no cartão de crédito, se adorasse uma estalta que eles fizessem. Foi isso que aconteceu com o Sadraque, Mesaque, foi dormir todo mundo em paz, igual no Havaí, estava todo mundo em paz querendo dormir, e de repente um incêndio acaba tudo. Nós estamos em tempos como estes, e agora você chega no supermercado e tem uma estátua lá de um político desse. E aí ele diz assim, enquanto você não beijar a mão dele e se ajoelhar, você não pode comprar nada. Mas eu tenho dinheiro para comprar, eu não vou fazer isso não. Não compra. Aí você chega em casa, está um menino, pai, quer comer. Mãe, quer comer. E aí a nossa fé, hein? Como é que estaria? Aí uma dor de cabeça, ou você passou mal, leva no SUS. Não entra. Só entra se adorar o político tal e beijar a mão dele. Aí você diz, oh, aleluia, agora eu quero ir no shopping, dar uma passeada, você só entra aqui se fizer isso. E agora? E onde estaria a nossa fé? Muitos iam se desviar, ia dizer, Deus entende? Deus não entende? O que Deus entende é aquele que crê, e aquele que crê não negocia sua visão. E não pense que eu estou falando qualquer coisa, eu estou falando coisas que estão prestes a acontecer. E aí você chega na empresa e o patrão diz, se não adorar isso, você vai perder o emprego. E agora como é que seria? Nós teríamos fé suficiente para fazer anjo descer e trazer pão para nós? Teríamos fé suficiente para pegar um pouquinho de azeite e derramar e encher a vasilha? Teríamos fé suficiente para orar e chover, e orar e parar de chover, e controlar as finanças do mundo pela nossa oração? Nós somos a igreja, nós não somos um prédio, nós somos aquele que pode parar o inferno. Onde estaria a nossa fé se todo o natural nosso fosse tirado? Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam em paz, prefeito, governando, e de repente disse, se não adorar a estalta de ouro, vai ser jogada ali. E todos se ajoelharam.
Você não acha que algum amigo dele tocou nele e disse: se ajoelha, cara, se ajoelha lá fisicamente no coração, tu fica em pé com Deus. Ele disse: o quê? Eu não vou me prostrar diante disso, porque eu já me prostro diante de Deus. Eu adoro um Deus vivo. A Bíblia diz que o semblante de Nabucodonosor se transformou, com certeza, do diabo. E disse: é bom que vocês adorem. Eu vou aumentar 7 vezes. E se você não adorar a estátua que eu fiz, aliás, é minha, é linda, olha ela aí, aleluia. Então, se vocês não me adorar, foi o que ele disse? Quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Olha a resposta de alguém de fé. Quanto a isso, eu não preciso te responder. Quem é meu Deus, eu não preciso te responder. Mas uma coisa eu sei, Ele pode e vai nos livrar da tua mão. Ele disse: eu quero ver mesmo. Traz as cordas mais novas, amarra eles, e eu quero os caras mais fortes aqui. Pegaram uns parrudão lá. Vamos jogar esses desgraçados lá dentro, eu quero ver quem vai livrar. Quem foi jogar morreu com o calor da chama. Com calor. Eles morreram. E os 3 caíram dentro da fornalha. E o rei disse: eu só mandei jogar 3. Ele disse: nós jogamos 3? Ele disse: quem é aquele ali? Quem é aquele ali? É semelhante ao Filho dos deuses? Uau! O que fé faz? Às vezes nós pensamos: porque Deus não me livrou antes? Porque talvez se fosse antes, ninguém ia ver Deus em ação. Não estou profetizando que você vai entrar na desgraça. Eu estou profetizando para você que Deus entra quando tudo parece uma desgraça. Aleluia. Então, ele disse: o quê? E a Bíblia diz que eles caíram atados e de repente estavam passeando. Quem soltou eles? Se eles caíram amarrados e agora estão passeando, já parou para pensar sobre isso? E agora, pastor, eles estão passeando dentro do fogo. E a Bíblia diz que o rei disse: manda tirar eles. Tiraram eles lá do fogo. E quando eles chegaram, eles ainda estavam com chapéu. E a Bíblia diz: cheiro de fumaça não tinha neles. Nem um fio de cabelo queimou. E nem a roupa mudou de cor. Pega um tecido e vai encostando perto do fogão, que você vai ver que o calor começar a mudar a cor do tecido. O cara está dentro de uma fornalha e um fio de cabelo não se queima. Aleluia. Aleluia. Vocês estão comigo? Fé não é só dizer Deus pode, Deus vai, as coisas vão acontecer. Fé fica firme quando você é jogado dentro de um problema. É justamente a fé que vai tirar de lá você. Ruim é entrar lá sem fé. Aí o fogo queima. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, esse tipo de coisa já tem acontecido, não é porque não está acontecendo no nosso meio ainda, mas tem acontecido. Igrejas têm sido queimadas, pessoas têm sido perseguidas por causa da fé. Agora imagina, está uma pessoa, está o filho, está o marido, e alguém diz para você: se você não negar Jesus, eu mato seu marido. Dependendo da raiva dele, você diz: ô glória, é um bem que faz. Mas vamos dizer que você ama ele o suficiente e diz: não, não. Agora, um filho. Hã? Uma espada, ou uma faca, ou um revólver na cabeça do seu filho, você teria fé para olhar e dizer: estou seguindo Jesus. Vocês entendem? Hoje muitos de nós ainda não temos fé para perder o emprego por causa de Cristo. E esses últimos dias, se não aprender a viver pela fé, nós teremos muitos problemas que vão conflitar com a nossa fé. Essa conferência é profética. Talvez eu esteja ministrando hoje coisas que vão acontecer logo, logo. E Deus te trouxe aqui para preparar você para andar em fé. Quando meu filho morreu no meu braço, eu só tinha uma coisa: ou o que eu prego funciona,
ou eu deixo de pregar. Como eu sei o que eu prego, meu filho vai ter que ressuscitar. Então eu fiquei 6 horas e 45 minutos andando com ele dentro do quarto morto, roxo, duro, gerado como uma pedra. E uma coisa é orar pelos filhos dos outros, outra coisa é orar pelo seu. E eu quero dizer a você que fé não tem nada a ver com sentimento. Fé não tem nada a ver com emoção. Eu sei que nós pulamos, dançamos, nos animamos, mas fé é do Espírito. Fé é algo que você agarra do que Deus falou e não larga até que aconteça, porque você sabe que se Ele prometeu, Ele vai cumprir aquilo lá. E esse tempo é o que Joel, é o que Abacuque profetizou. Escreve a visão, não é para agora, mas é para o tempo do fim. E qual é o primeiro sinal? Versículo 3, a lei se afrouxa. Afrouxou ou não afrouxou a lei? A lei hoje está frouxa ou não? E aí ele diz, é para o tempo do fim, a lei se afrouxa. Mas o justo, oh aleluia. O justo, tem justo aqui hoje à noite? O justo viverá pelo salário. Sim? Como? O justo viverá? E o que é fé? Cadê a resposta? A fé é uma certeza. Fé é resultado de um relacionamento entre você e Deus, no qual Deus pega uma semente dele, chamada palavra, enxerta em você, e a palavra começa a fazer efeito, ao ponto de colocar você a pensar e falar como o próprio Deus fala. Você vai numa loja, compra um púlpito, e o cara diz, olha, esse aqui é o mostruário, você não vai poder levar, mas está aqui a nota fiscal. Está aqui dizendo o tamanho do púlpito, a cor do púlpito, e aqui é a sua garantia. Com a nota fiscal, você já pode dizer que tem. Ela é a garantia. Fé é sua garantia de que o púlpito já é seu sem ver. Aí então você chega e diz, Sérgio, eu tenho um púlpito tão lindo. Aí eu disse, cadê? Aí você diz, olha aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Eu vou na sua casa, procuro em todo lugar, mas eu não estou vendo. Você diz, cara, está aqui. Olha aqui, ó, o púlpito. Aí você compra um bege, chegou um roxo. Você diz, ei, o que está escrito aqui é bege, devolve. Então, fé é sua garantia. Se o ladrão roubar a sua nota fiscal, ele pode roubar o seu bem. Você chega lá na loja e diz, olha, eu comprei, eu quero isso aqui. Ele diz, me dê a nota fiscal. Não tem, roubaram. Se o ladrão chegar lá com a nota, ele pode pegar o que é seu. A sua fé é algo tão importante, que Jesus olhou para Pedro e disse, Satanás queria peneirar você, mas eu roguei por ti, para a sua fé não desfalecer. Significa dizer que se sua fé está em alta, não tem como o diabo vencer você. Agora, como alimenta a sua fé? Sua fé é alimentada pela palavra. E é só ler a palavra? Não, você tem que ler ela, até ela ler você. Aleluia. Quando ela lê você, ela muda o que você pensa, muda seus sentimentos, muda suas ações. Agora a Bíblia está lendo você. Você se vê nela, porque ela é espelho. Você se ajusta, porque não tem ninguém aqui que pode se arrumar como fosse e passar na frente do espelho. O espelho tem o poder de mostrar você a você mesmo. Então, o que é a sua fé? Diga, minha nota fiscal. Ela é a garantia de que eu tenho algo que eu não vi e não toquei, mas é meu porque está escrito. Vocês estão comigo? Então, o que é que sua fé faz? Qual é o requisito para a sua fé? Primeiro, ouvir. Segundo, se comportar como que já é seu. Porque segundo a fé, nunca será, sempre foi. Fé não trabalha com fato visível. Fé só trabalha com o invisível. Quando aquilo se manifesta, fé para aquilo acaba.
Aleluia. Vamos para Hebreus capítulo 4, verso de número 12 e o verso de número 13. Vocês estão entendendo até aqui? Aleluia. Então vamos lá. Pronto para a vigília hoje à noite? Porque Abacuque ficou lá e disse: só sai daqui com a resposta. Aleluia. Amém. Eu e você precisamos ter uma resposta. Quem aqui está passando uma situação que só Deus pode resolver? Por favor, levante sua mão e fique com ela levantada. Se o seu problema, olhando para mim com a mão levantada, se o seu problema só Deus pode resolver, o que é que você tem que fazer? Ficar com aquele que pode, até que ele resolva. Vocês estão comigo? E ele vai resolver seu problema hoje à noite. Dívidas serão pagas de maneira sobrenatural. Você vai receber no nome de Jesus Cristo dinheiro que estava preso. Processos serão liberados. Vai pegando o que eu estou falando pelo Espírito de profecia, o Espírito da fé. Eu declaro você, antes do final desse ano, dando o maior testemunho de toda a sua vida. Eu sei o que eu estou falando. Aleluia. Aleluia. Fé celebra, fé se alegra, fé sabe que Deus não pode mentir, fé sabe que Deus falou, Ele vai fazer, meu irmão. O mundo não pode cantar vitória antes do tempo, mas você, você pode dançar no seu quarto, você pode celebrar, e eu vou mostrar na Bíblia que você deve fazer isso. Dores no meu corpo, tudo que é lado, dengue está instalada. O pastor Bando chegou para mim, febre, dores por todo o corpo. Comecei a passar mal no meio do ginásio. Doutor Raul chegou para mim e disse: Sejão, vamos para o hospital, isso é dengue, está toda a característica de dengue. O pastor Bando chegou do meu lado e disse: começa a rir comigo, rapaz. Aí ele fez: vamos. Pensa na risada mais falsa que eu dei na minha vida. Até a língua doía, os lábios doíam. E ele disse: isso aí. De repente chegou para ele: ria. E eu, e a minha mente disse: deixa de ser falso. Que coisa mais falsa. E o pastor Bando disse: aí, continue. Eu não queria rir. Eu sabia que aquela coisa era mais falsa. Até que o Espírito Santo disse para mim: você vive pelo quê? Fé não tem nada a ver com o que sente. Vamos, obedeça a direção. E eu disse: mas eu não quero rir. E de repente parece que o pastor Bando ouviu eu falando dentro de mim. E ele disse: isso, ria mais. Aí eu fiz: Aí eu comecei a rir de mim mesmo, porque eu disse: misericórdia. E de repente o espírito de alegria caiu. Todas as minhas dores sumiram. Eu fui curado na hora. Aquele milagre, aleluia. Aquele milagre me levou para outro. Eu estava devendo 7.000. Eu peguei os papéis de água, luz, telefone, aluguel de casa atrasado, coloquei no chão do quarto e disse: eu ri lá e fui curado. Eu vou rir aqui e vou pagar esse negócio. Irmão, eu comecei a dançar em cima das contas e comecei porque no meio daquela risada primeira, o Espírito Santo me disse: se a cura se manifesta, você não ia rir? Eu disse: claro. Ele disse: então faça isso agora. Aí eu disse: se pode acontecer lá, pode acontecer com isso aqui. Vou te contar isso aí, presta atenção. Esse era um ano que eu estava desempregado ministerialmente. Morava de lado da dona da casa. 6 meses de aluguel atrasado, ela me pediu a casa. Eu não sabia para onde ir, nem tinha para onde ir. Mas ela disse: eu preciso que você pague até sexta, mesmo que o senhor vai sair, porque eu preciso da casa. Então eu chego em casa e estou dançando em cima dos papéis. Segunda, terça, quarta.
E rindo. E... Não foi na sua pele. Na quinta-feira eu liguei para um amigo meu chamado Bega. Ele disse, Bega, vem aqui, cara, eu vou te contar uma coisa. Ele veio a mim e ele disse, Sejão, sabe aquele terreno que eu tenho, que eu cerquei lá? Tem um quartinho lá atrás que eu guardo as peças. Se você quiser, não é uma coisa, mas era um quartinho 2x2, uma banheira, uma salinha e uma cozinhazinha lá, mas cheio de tralha, que ele guardava o material de construção dele. Ele disse, se você quiser, eu mando os meninos já estar limpado tudinho. Eu fui lá com os caras, quando eu vi, eu disse, vamos lá. Aí limpou, porque eu tinha que entregar no sábado de manhã. Ela me deu sexta, mas disse, não, sábado o senhor faz a mudança. Aí eu combinei, Bega, vou precisar no caminhão, tal. Ele disse, não, eu trago o caminhão, a caminhonete, a gente tira tudo isso aqui. Só que Bega não era um cara muito espiritual, não. Raramente ele ia para a igreja, mas ele era um bom amigo meu. Bega foi embora. Eu comecei a tirar os quadros, as coisas, empacotamos tudo, deixamos tudo pronto lá. E eu peguei os papéis de novo e comecei a rir de novo em cima deles. Quando foi no sábado de manhã, ele embarcou de 9 e chegou 10h30. Aí chegou no carro dele mesmo, o particular dele. Eu disse, cadê a caminhonete e o caminhão? E ele com os olhos vermelhos. Eu disse, tu pegou droga? Ele disse, não, Deus falou comigo. Eu disse, com certeza, foi Deus. Vem cá, senta aqui. Foi que Deus falou comigo. Eu disse, Senhor, Deus falou comigo. Eu disse, foi que ele falou? E o que ele falou é verdade. Vai, conta. Eu sabia que era Deus, pastor, falando com ele. E ele disse, Deus disse, para eu cuidar de você. Eu digo, foi mesmo. Agora, o que mais ele falou? Para eu pagar todas as suas contas. Eu disse, traz, amor, vai, traz aí, traz. Alô, quando você está orando por algo que começa a se manifestar, haja como que já é seu. Não deixe o orgulho lhe vencer e dizer, não, está tudo bem, não está bem. Se você já está orando por um milagre, ele vai acontecer. Reage à altura. Você não pediu a homens, você pediu àquele que pode te dar todas as coisas. Eles só vão obedecer e Deus não vai deixar barato. Deus vai abrir a porta para essa pessoa. Lembre-se, quando você precisa de um milagre, Deus pode Deus pode mandar você dar a alguém que precisa de algo menos que você, para poder abrir espaço para o novo que vai chegar na sua vida. Olha que bênção, minha pastora. Bega começa a chorar. Eu começo a chorar. Mateus, pequenininho, começa a chorar. E pega na minha calça e diz, pai, por que está todo mundo chorando? Eu digo, vamos chorar, meu filho, só chora agora. Ele disse, não, vou chorando. Bega, pega aquele negócio. E disse, deixa que eu pago tudo. Foi na vizinha e disse, eu vou pagar os 6 meses atrasados. Vou pagar mais 6 meses na frente. E o ano que ele passar aí, pode deixar comigo. Porque Deus falou comigo. Oh, aleluia. Oh, Deus, obrigado. No sábado à tarde, a lotérica fechava meio-dia, ele foi lá, resolveu tudo. No sábado à tarde, eu peguei, pastor, cada conta. Porque enquanto eu dançava, o diabo dizia, deixa de ser besta. Tu acha que isso vai acontecer? Vai pedir dinheiro emprestado. Vai pegar uma lavagem de roupa. O diabo fala tanta coisa. Mas naquela tarde, eu não esqueço até hoje, 2h35 daquela tarde, eu peguei conta por conta e fiz. Diabo, tá pago essa. Tá pago essa. Tá pago essa. O justo não será envergonhado. Diga, em lugar de vergonha, eu terei dupla honra. Eu sei que fé funciona. Já fui para os Estados Unidos liso, sem nem um centavo. Sem conhecer ninguém. Deus me levou lá na Times Square, só porque um dia eu estava assistindo televisão, vi, digo, eu vou aí. E comecei a falar, eu vou aí, terminei lá.
Poderia contar os detalhes, mas por causa da hora eu vou apressar. Quando eu entrei na Times Square, que eu vi, eu me lembrei. Aí eu fiz, Times Square. Aí comecei a rir. Quando eu comecei a rir, estava passando 50 japoneses. Eles com aquelas marcas Kodak. Eu, enorme, com um terno mostarda de negão que eles me deram. A coisa mais linda do mundo. Eles começaram a bater foto. Aí foi que eu ri. E o Espírito Santo disse para mim, quanto você gastou para estar aqui? Eu disse, e ele disse, você sabe quanto eles gastou para estar aqui? Eu digo, não sei, eles gastaram muito para estar aqui. E você está aqui por quê? Eu disse, porque eu criei. Sua fé leva você para onde você quiser. Primeiro prédio que eu aluguei em Jundiaí, custava 25 mil reais, depois da negociação o cara baixou para 8. De fato ele baixou para 10. Quando ele fechou em 10, eu disse, eu só posso pagar 8. Ele disse, mas o senhor não disse que podia pagar 10? Eu disse, isso, mas você demorou demais, então agora é 8. Eu tenho unção para negociar. E vou te dizer como eu entrei nesse prédio, eu ia passando, quando eu olhei, eu disse, cara, aqui da igreja. Era uma loja de carro. Eu parei o carro, peguei a mão na grade e disse, loja, saia daqui. E a loja saiu. Agora, preste atenção, eu entrei nesse prédio com 15 pessoas, pagando 8 mil de aluguel, onde no prédio que eu estava só pagava, eu pagava 5, mas só entrava 3. Assim que eu assinei o contrato, quis dar uma dor de barriga. Eu fui para a minha cadeira de papai e comecei a orar em línguas lá. E eu orei desse jeito. Parecia narrador daqueles de cavalo. E Deus disse, o que é que você está fazendo? Eu disse, eu estou orando. E Deus disse, isso não é oração, é desespero. Fé funciona, aleluia. Fé funciona. Aí eu disse, Senhor, agora eu vou pagar 8 mil e na igreja só entra 3. Ele disse, tanto faz. Eu disse, como assim tanto faz? Ele disse, o que entra lá não paga o que você estava. E como Deus tem sido fiel, meu irmão. Como Deus tem sido maravilhoso. Lembre-se, quando você entra em níveis de fé, nem todo mundo entra com você. Por isso que tem que ser você, sua fé e Deus. Estão comigo? Amém. Eu ainda estou doído, porque eu inventei de voltar a fazer treino de perna. Quando eu jogava bola era beleza, mas agora parece que o negócio mudou. Então, eu na academia eu disse, eu tenho feito braço, tenho feito peito, tenho feito cardio. Eu vou voltar a fazer treino de perna. Eu vou logo aqui no supino. Eu disse, esse aqui, aí a máquina ela é igual, de um lado e do outro, são 2 máquinas. Então você senta aqui e começa a jogar a perna para cima. Você já viram aquilo lá? É supino mesmo, leg press. Leg. Uau, as irmãs sabem de tudo. As mulheres são top das galáxias. Depois da igreja, a academia é o perfeito lugar para as mulheres estar, né? Então, eu estou lá, aí eu disse, quanto é isso aqui? Aí o cara disse, esse é 20. Aí eu disse, botei 2 de um lado, 2 do outro, eu digo, uau, 80. 40 e 40, 80, uau. Eu não vou tentar 100 não, para não tentar Deus, mas vou ficar com isso aqui. Sentei lá e chega a perna tremia, eu disse, cara, eu pegava mais de 200, mas eu estava parado. E não é aconselhável inventar aquilo. Aí o cara que me disse que era 20, estava na máquina de lado. E eu só vi ele botando 20. E mais 20. E mais 20. Que o ferro acabou. Aí tinha 8. 8 vezes 2? 16. Aí eu fiquei orando em línguas e olhando, ele colocando mais 8 do outro lado. E agora ele estava com 320 quilos assim, ó.
E eu com 80. E já pensando na terceira série de 12. E quando chegou na terceira, no meio, aí foi que subia pela fé. Quando eu desci, o último eu estava... Então eu saí daquela máquina, impondo as mãos já, em nome de Jesus. Presta atenção, que coisa interessante. O Espírito Santo disse para mim, eu vou te ensinar algo sobre isso. Você está na mesma academia que ele. Você está na mesma máquina que ele. Mas você não está no mesmo nível dele. Talvez você esteja na mesma igreja, com a mesma Bíblia. Mas não está no mesmo nível que o outro. Mas não é problema. Ande no seu nível. Pratique ele até que você chegue lá. Meu irmão, se eu fosse invejar a fé dele, eu ia morrer naquela... E isso tem acontecido no meio. Pessoas estão recebendo coisas na sua vida. Você diz, uau, mas qual é a diferença entre ele e eu? É que ele perseverou desde o primeiro dia que entrou para chegar naquele nível. Não pare. Comece a crer para R$10, depois para 20, daqui a pouco para 100, daqui a pouco para R$1.000, depois para um carro melhor, para uma casa melhor. Uma única coisa que você tem que fazer, nunca pare de crer. Recebeu algo, coloca uma meta maior. Amém? Obrigado pelo prédio novo que Deus vai dar a vocês aqui de lado. Aleluia. Declaro telão de cristal líquido, as melhores câmeras, os melhores equipamentos, dinheiro sobrando, Deus prosperando você de maneira sobrenatural, portas sendo abertas, o melhor equipamento de som que já se viu nessa região. Eu declaro carro novo chegando para você, casa nova, contratos milionários, portas abertas. Diga, eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado. Nenhuma enfermidade virá sobre você. Fale a palavra, a tempo e a fora de tempo, não importa. Fé funciona, meu irmão. Eu poderia dar vários testemunhos, mas eu não quero que você fique olhando, uau, é porque Deus tem algo para ele já pega 320 quilos. Não. Eu quero lhe animar a continuar colocando mais 20. Você tem que parar de ler a Bíblia de vez em quando. Você tem que entender que seu espírito precisa comer. E a comida do seu espírito é a palavra. Se eu descer, tem problema, pastor, na filmagem? Pode descer? Então, se você ler a Bíblia de vez em quando, sua fé só pega 20 quilos. E olhe lá. Eu peguei 80, mas só a graça. Até hoje está doendo. Mas existe uma coisa na dor. A dor significa que o músculo está crescendo. E quando há uma perca muscular pelo excesso de exercício, o próprio músculo repõe aquilo para na próxima você não passar daquela perca. Ou seja, por isso que há um aumento se houver perseverança. Estão comigo? Amém. Agora, se você faz uma vez e depois de 15 dias ou 30 dias, o músculo pode até atrofiar. Mas se houver uma constância, ele só vai crescer. Estão comigo? Então, Hebreus 4, 12 e 13. O que é que diz lá? Vamos ver. Hebreus 4, 12 e 13. Joga aqui na tela, meu filho. E não há criatura, diga, não há criatura, que não seja, não, o versículo 12 primeiro, meu querido, isso, muito obrigado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, lembre, alma e espírito. A sua alma é composta de mente, vontade e emoção, e a sua mente está particionada entre consciente e inconsciente. A parte consciente, que é a parte lógica da sua alma, ela é focal. Ela é
selecionável, ou seja, ela seleciona o que quer. É por isso que a cada 7 minutos sua mente muda para pensar em outra coisa. E a confissão traz a mente cativo até que ela se defina. E com isso ela consegue jogar para o seu subconsciente, que é onde as coisas acontecem. Quem aqui sabe dirigir? Quantas vezes você passou marcha para hoje poder, simplesmente, de olho fechado, conversando com os outros, passa a marcha sem problema? Mas no começo, a luta que era. Você olha, essa é a primeira mesmo? É. Como é que eu sei? Ai, passa! Até que você aprendeu. Vocês estão comigo? Quem aqui já queimou alguma comida? As mulheres. Mas hoje, você conhece pelo cheiro. Né? Queimou outra hoje, meu irmão? Foi ele, foi. Misericórdia. Então preste atenção. Mas a repetição te trouxe a perfeição. Várias vezes fazendo aquilo. Aí o que é que acontece com as primeiras receitas que você vai fazer? Antigamente era no papel, era um caderno, né? Hoje é o YouTube. Aí você bota pausa, isso aqui. Aí solta. É porque eu vejo, eu tenho uma mulher em casa, eu sei que é isso. Mas se você fizer aquilo continuamente, a receita sai de lá e entra. Vai chegar um dia que você vai fazer sem precisar olhar o YouTube, sem precisar olhar o papel, de tanta repetição. Você tem que fazer a mesma coisa com a palavra, até que a palavra saia de lá e entra aqui. E uma vez que a receita entra, em qualquer lugar que você for, funciona. Porque agora você sabe. E a Bíblia diz, sabei, pois, que os da fé é que são. Então a fé sabe. Porque alguém que tem certeza é porque sabe. Vocês vão ouvir? Agora, olha o que ele vai dizer aqui. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 3 agora. E não há criatura que não seja manifesta. Diga, manifesta. Na sua presença, pelo contrário, diga, pelo contrário. Todas as coisas. Diga, todas as coisas. Carro é uma coisa? Casa é uma coisa? Dinheiro é uma coisa? Cura é uma coisa? Lembra? O que é fé? A certeza das coisas. Oh, aleluia. Com que Deus te abençoou, com toda sorte de bênçãos. Em outra mão, com todas as coisas. Jesus, quando veio, Hebreus fala que ele veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. Não que iria realizar, mas já realizados. E agora esse versículo vai dizer algo. Olha só. Diga, todas as coisas estão descobertas e patentes. Mais uma vez, patentes. Visível, real, é patente, é isso aqui mesmo. Aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Por isso que fé mexe com Deus. Porque aos olhos dele está patente, mas o seu não está. Mas você crê no que ele diz e fala até que seja manifesto. Aleluia. Eu vou dar um exemplo aqui com o senhor. Posso usá-lo? Feche os seus olhos. Veja seu quarto. O senhor está conseguindo ver seu quarto? Sua cama? Guarda-roupa? O que é que tem no seu quarto? Fala aí para mim. Cama, meu guarda-roupa, a janela, a porta, o piso, as paredes, o teto, Jesus. O senhor está vendo isso? Posso sentir. Agora, preste atenção. Pode abrir o olho e olhe para mim. O senhor está aqui, certo? Mas o senhor foi lá, certo? O senhor viu lá. Nós não vimos nada. Mas pelas suas palavras, a gente consegue ver. Preste atenção. O que é real para ele, não é para mim. Mas não é porque não é real para mim, que não é real. Talvez eu nunca vá lá na casa dele.
Mas pelo que ele disse, eu posso chegar para David e dizer, David, na casa do pastor, tem uma cama assim. Se ele fosse mais específico, ele ia dizer, uma cama tanto por tanto, uma televisão assim, um quarto, pronto. Aí eu chegava, David, o quarto do pastor é massa demais. Aí o David dizia, tu foi lá? Eu disse, não. Como é que você sabe? Pelo que ele disse. Mas qual era a minha firmeza em dizer para ele? O relacionamento que eu tinha com ele. Se eu não tenho um relacionamento e conheço ele, o que é que vai acontecer quando David começar a me questionar? Isso é verdade, possa ser que ele esteja mentindo. Mas se eu o conheço e sei que ele não pode mentir, o que ele está dizendo é invisível para mim, mas é real para ele. Você consegue entender? Deus já viu lá e está dizendo o que tem lá para você aqui, irmão. Sabe o que é fé? Pegar o que ele disse e afirmar até que o que ele falou seja manifesto. Veja, não há criatura alguma que não seja manifesta na presença dele. Por isso que as coisas que o olho não viu, diga coisas. Fé é a certeza de quê? De coisas. Fé chama o quê? Coisas. Presta atenção. Fé é a certeza das coisas. Fé chama as coisas. Aí a Bíblia diz assim, as coisas que o olho não viu, se é coisas é porque já existe. E que ainda você nem ouviu, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Esses dias eu estava dentro do atacadão com a minha esposa e meu carro vazio. Eu já tinha rodado ali uns 2 minutos ou 3 e o carro vazio. Aí Deus fez uma pergunta para mim bem interessante. Ele disse, por que seu carro está vazio? Eu disse, Ele disse, por que está vazio quando tudo está disponível? Mas eu vou te ensinar uma coisa, disse. Diga, peguei logo meu celular e o Espírito Santo começou a falar. Ele está vazio por 2 coisas. Primeiro, porque você ainda não se decidiu. E não é porque está disponível que vai estar dentro do seu carro. Você tem que se definir. Diz, eu quero biscoito. Qual marca? Doce, salgado? Qual modelo? Qual que você gosta? Enquanto você não se define, mesmo que esteja disponível, nunca vai estar dentro do carro. E a segunda coisa, vai estar dentro do carro de acordo com o que você tem. A Bíblia diz assim, se você tem, lhe será dado. Se você não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso significa dizer que eu só poderia ter dentro do carro, primeiro, se eu me definisse. Segundo, de acordo com o que eu tenho. Então, naquela ocasião, eu tinha R$2.000. Então, eu poderia sacar tudo que estava lá, até o que eu tinha, de acordo com o que eu tinha. E aí Deus disse, se você tem pequena fé, mesmo que tudo esteja disponível, você não vai poder tirar grandes coisas, nem muita coisa. Qual é a solução, então? Aumentar a minha quantidade de moedas, para que eu possa sacar mais, porque o reino de Deus é inesgotável. E fé é sua moeda de troca. Porque lá no céu, euro não vale nada, dólar não vale nada, real não vale nada. Lá no céu, a moeda é CRI, por isso falei. Estão comigo? Vocês estão dando para entender o que eu estou falando? Eu estava nos Estados Unidos com a minha família e nós fomos comer. Quando eu cheguei lá, que eles pediram, foram para a mesa, eu fui o último. Quando eu fui pagar, e antes de entrar, a gente sempre faz assim, né? Para ver se o dinheiro está ali, né? Aí eu fiz assim, eu digo, não, está aqui. Aí foi lá, pedimos e tal. Na hora que eu fui pagar, eu olhei, tinha R$3.000. R$3.000. E eu disse, caramba, e agora? Aí eu disse, cara, fica com a minha família aí, e daqui a pouco eu venho resgatar eles. Eu estou no hotel aqui próximo, eu vou pegar lá o dinheiro em dólar e venho aqui, porque eu só estou com o dinheiro em real. Então minha família ficou presa, aleluia. Peguei o carro, fui no hotel, peguei olha só, $75 deu tudo. Eu fui lá, peguei os dólares e resgatei eles. Com $75.
Mas eu tinha 3 mil reais. E não pagou $75. E o Espírito Santo disse, vou te ensinar de novo. O que você tinha não foi convertido. Por isso que não resolvia nada. Porque a moeda aqui é dólar. Eu tinha que ter convertido o que eu tinha. Para poder ter acesso lá. Entenda. Se você só tem informação e conhecimento e não converte ele em prática, você só tem informação de fé. Que tal você crer, nem que seja para R$1, sem falar nada para ninguém, só dizendo, pai, obrigado por R$1, obrigado por R$1. Vai chegar uma criança e dizer, tome. Aí você diz, funcionou para R$1, funcionou para 1 milhão. Mas calma, de degrau em degrau. É esses passos que nós não estamos entendendo da vida da fé. A outra coisa é que nós vivemos de temporada e não pela fé. Pare de viver de temporada de fé, porque Deus te chamou para viver pela fé. Tudo na sua vida tem que ser pela fé. Porque Deus disse, escreve que é para o tempo do fim. Essa mesma profecia de Abacuque encaixa com Hebreus 10. Ele diz, olha, aquilo que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé. Se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Mas se ele perseverar, aleluia. Estão comigo? Diga, tudo é nosso. Nós somos de Cristo. Cristo é de Deus. O que é que temos feito? Nós temos orado como se ainda será nosso. Você tem que orar como que já é seu. Por exemplo, eu vou na casa do pastor, a gente está lá conversando, e aí a gente se despede e eu volto para Jundiaí. Quando eu vou chegando em Jundiaí, eu disse, caramba, deixei meu celular na casa do pastor. Eu pego o telefone do David, ou do pastor Edilson, e ligo. Pastorzão, deixei meu celular aí. O senhor pode mandar por algum irmão que está vindo aqui para Jundiaí? Ou então manda pelo correio que eu pago aqui. Eu só estou falando assim porque é meu. Então, o que é meu, eu mando buscar. Se não fosse meu, eu ia pedir. Pastor, que celular lindo aí. Só não queria me dar ele, não. Eu estou precisando tanto do celular. E aquele celular, me arrepiei. Jesus! Veja, por que eu estou pedindo? Porque não é meu. Mas se é meu, mando buscar. Você não é herdeiro de Deus? Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção. Quando você manda vir, não afronta Deus, agrada a Ele, porque você está crendo que Ele te deu aquilo. Entenda que aquilo que Deus não te deu é porque Ele fez você ser. E o que Ele não fez você ser é porque Ele te deu. Por exemplo, Ele não pôde fazer você Jesus, aí Ele te deu. Ele não pôde fazer você o Espírito Santo, aí Ele te deu. Mas Ele já pôde fazer você justo, aí Ele fez você ser justo. Então pare de pedir para Deus te justificar, porque Ele já fez você justo. Você não é um doente procurando cura. Você é um sarado protegendo sua cura. Se o ladrão está vindo, é porque tem algo querendo roubar de você. Ele é ladrão. Então ele está querendo roubar a sua cura. Como? Com sintomas. Diga sintomas. Pergunta para o seu vizinho, sabe o que significa isso? Diga para ele, vou te dar uma revelação. Diga, sintoma. Se sentir, toma. Já notou que às vezes começa uma dor em você e logo vem o pensamento, é câncer. Você diz, misericórdia, menino, vou nem no médico, começa a vir medo. E medo e fé operam da mesma forma, com os mesmos elementos, só que um para o diabo e o outro para Deus. Medo vem de uma voz, medo dá um sentimento, medo dá uma imagem, medo dá uma visão e medo dá uma confissão. E se você permitir o medo dominar seus sentimentos, você vai ter aquilo. A não ser que você mude aquilo, aumentando a demanda de confissão
e ouvindo várias vezes, até que você expulse o espírito de medo. A fé tem uma voz, a fé te dá uma visão, a fé te dá uma confissão e a fé te dá possessão. E como é que resolve o problema do medo? Confessando, mesmo tendo medo. Deus não me dê espírito de medo. Deus não me dê espírito de medo. E enfrentando seu medo, até que você mostre para o medo que você crê que é corajoso. O cara mais medroso da Bíblia assumiu o maior ministério de todos. Se chama Josué. Várias vezes Deus disse para ele: não tenha medo, não tenha medo, não retroceda, seja corajoso. Seja corajoso. Num capítulo só, várias vezes, seja corajoso. Não temas, não pasme, não te espante. Foi eu que te mandei. Não te mandei eu, faça. Deus teve que lidar com o medo de Josué, para ele se tornar um conquistador. Então não importa o que você é no momento quando Deus te encontra, o que importa é o que você se torna depois que encontra Deus. Você tem que conquistar. Diga conquistar. Diga possuir. Você já deve ter visto que o leão tem terreno, a hiena tem terreno, o elefante tem terreno, lobos têm terreno, território. Você não pode ter um terreno para você? Se você é a coroa da criação de Deus, pare de crer só para pagar aluguel. É impressionante como a gente tem fé para aluguel. Quando nós somos reis e sacerdotes, nós somos cabeça e não cauda. Estamos em cima e não embaixo. E o sistema do mundo é ensinar você a viver de aluguel. Agora até os carros estão de aluguel, quando Deus diz que você é o dono. E se nós tivermos uma mentalidade de proprietário, é diferente. Estão comigo? Quando há uma mentalidade de proprietário, Deus diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e Ele deu aos filhos dos homens. Abraão era extremamente rico em gado, ouro e prata. Ele tinha tanto gado que teve que se separar de Ló, porque a terra não podia sustentar. De tanto gado que eles tinham, não tinha grama suficiente. Já pensou, gente? Vocês já devem ter visto como os árabes são ricos. Que veio de quem? De Ismael. E quando Deus estava falando sobre separar os dois, Abraão lá no íntimo disse assim: oh, que Ismael viva diante de ti. Deus disse: ok, eu vou abençoar ele porque você orou. Aí os cabras são riquíssimos. Enquanto a gente está crendo para um aluguel de 100 mil, 50 mil, os caras estão pagando a Neymar 2 milhões por dia. Isso fora Cristiano Ronaldo, Benzema e tantos outros. E só porque Abraão orou, Deus disse: vou abençoar. Mas Deus continuou dizendo: minha aliança não é com eles. E os caras são riquíssimos. E Deus disse: minha aliança é com Isaac. Eu não tenho nada a ver com isso. Minha aliança é com ele. Eu vou abençoar ele porque você pediu, viu? Mas minha aliança é com ele. Se com quem Deus não tem aliança e abençoou só por causa de oração de Abraão, imagina com quem ele tem aliança. Mas nós não conhecemos aliança, não exercemos fé na aliança, não tomamos posse da aliança, queremos conquistar tudo na nossa força, na nossa habilidade, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar mais. Jesus nunca estudou e era mais sábio do que todo mundo. Salomão nunca estudou, pegou a sabedoria de Deus e ficou riquíssimo. Não estou dizendo para você não estudar, mas se você estudar, estude na força do Senhor, estude na habilidade que Deus pode lhe dar, e a habilidade de Deus pode acelerar isso aí. E a Bíblia diz: Deus te deu o espírito de sabedoria. Começa a liberar a sua fé naquilo. Eu tenho sabedoria. Pare de dizer que é tapado, que não consegue, que não passa daquilo, que não vai entender nunca. Começa a dizer: eu sou altamente inteligente. Começa a dizer para você mesmo: eu sou altamente produtivo. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou cabeça e não cauda. Eu nasci para estar em cima e não embaixo. Eu manifesto Deus na terra. Deus é glorificado quando o milagre acontece na sua vida. E todo mundo sabe que não foi seu dinheiro, que não foi sua habilidade, mas foi a habilidade que Deus te deu. Estão comigo até aí? Então quero finalizar com isso aqui. Eu quero que você preste bastante atenção.
Isaías 54, versículo 1, 2 e 3. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Luciano e da esposa dele, para esse novo tempo que essa igreja entra, para esse novo tempo de avalanche, de novas pessoas chegando, de um crescimento sobrenatural, de tudo que o Senhor já profetizou para ele, se manifestando em tempo recorde. Senhor, eu declaro uma prosperidade sobrenatural sobre a vida dele, um pastor rico, próspero e abençoador, realizando coisas gloriosas para Deus, não dependendo de homem nenhum, mas homens se juntando ao Senhor, por causa da unção de riqueza que há na sua vida, para destravar a vida de pessoas, que a única coisa que elas têm é dinheiro, mas essa paz que eu coloquei sobre sua vida, vai começar a invadir pessoas. Quando você só estiver na presença delas, elas vão dizer: o que é isso? Eu nunca senti um negócio desse. Eu declaro favor e graça sobre sua vida, sobre seu ministério, sobre sua família, sobre seus pastores, sobre as pessoas que estão chegando para somar. E não se preocupe com aquelas que estão saindo, nem com críticas, nem com coisas que têm se levantado contra. Continua na visão, continua na palavra, pregue a minha palavra, a tempo e a fora de tempo, pregue prosperidade, mesmo sem ver nada acontecendo, continue ensinando, tire o povo da miséria. Há uma unção na sua vida para quebrar espírito de pobreza e mentalidade de pobre, para fazer o povo de Deus prosperar. Receba uma unção de ousadia e de intrepidez para essa nova fase que a igreja vai entrar. E eu declaro novas igrejas se abrindo, Deus te dando habilidade para novas igrejas. Eu chamo prédios com favores incomuns sobre sua vida. Pai, eu te agradeço pela unção apostólica sobre ele. Eita Deus do céu, Deus mudando de fase seu ministério, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Favor, Xandorobasi Tarabacandalabassandarabas. Obrigado, Pai. Começa a dar graças, igreja. A unção que cai sobre a cabeça vai cair sobre a igreja. Haverá uma série de testemunhos extraordinários de dinheiro destravado, de portas abertas, de restituição. Essa conferência marca um divisor de águas sobre essa igreja. Oh, levante suas mãos agora e só agradeça. Antes que vamos ler esse versículo. Eu quero que você agradeça, eu quero que você louve, eu quero que você veja o dinheiro chegando, eu quero que você veja, e como se já tivesse na sua mão, comece a dar graças, comece a dar graças. Recandalabassora na Pai, eu te louvo por testemunhos extraordinários. Eu te louvo por pessoas curadas agora, aquelas que estão nos assistindo na internet, sendo curadas pelo poder de Deus. Eu declaro a unção de cura sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Eu amarro esse espírito de enfermidade que tem tentado destruir sua família e a sua vida. Seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Caroços desaparecendo, você que estava resistindo a sintomas, eu ordeno esses sintomas desaparecendo do seu corpo. Comece a orar em línguas, comece a orar em línguas, comece a orar em línguas. Ore em voz alta agora e comece a louvar ao Senhor. Vamos encher esse lugar de louvor ao Senhor.
Oh, vamos encher esse lugar de gratidão ao Senhor. Recebe no nome precioso de Jesus. Recebe no nome precioso de Jesus. Recebe no nome precioso de Jesus. Oh, Rabacanda.